Oi, gente! Nesse vídeo nós explicaremos o uso dos pronomes demonstrativos e indefinidos. Bem, em relação aos pronomes demonstrativos, que têm a finalidade de demonstrar a posição de um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso, situando-os no espaço, no tempo ou no próprio discurso, podem se apresentar de forma variável em relação ao gênero e número ou não variáveis. Os pronomes demonstrativos de primeira pessoa são este, estes, esta, estas e isto. Os de segunda pessoa são esse, esses, essa, essas e isso. E os de terceira pessoa são aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Os de primeira pessoa servem para indicar a proximidade de quem fala ou escreve. Por exemplo, este senhor ao meu lado é o meu avô. Também pode indicar o tempo presente em relação a quem fala ou escreve. Por exemplo, nestas últimas horas tenho me sentido mais cansado que nunca. As formas de segunda pessoa também podem indicar a proximidade da pessoa a quem se fala ou escreve. Por exemplo, essa foto que tens na mão é antiga. E os pronomes de terceira pessoa servem para marcar a posição próxima da pessoa de quem se fala ou posição distante dos dois interlocutores. Por exemplo, aquela foto que ele tem na mão é antiga. Os pronomes demonstrativos, além de marcar posição no espaço, marcam também posição no tempo. Este, estes, esta, estas, isto e flexões marcam o tempo atual ao ato da fala. Por exemplo, neste momento, meu pai está viajando. Esse, esses, essa, essas, isso e flexões marcam um tempo anterior relativamente próximo ao ato da fala. Por exemplo, nessa semana caminhei todos os dias. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo e flexões marcam um tempo remotamente anterior ao ato da fala. Por exemplo, naquela época em que éramos crianças, podia-se brincar até tarde nas ruas sem preocupação. Os pronomes demonstrativos servem também para fazer referência ao que já foi dito e ao que será dito no interior do discurso. Este e flexões faz referência àquilo que vai ser dito posteriormente. Por exemplo, espero sinceramente isto, que seja muito feliz. Esse flexões é utilizado para referir-se àquilo que já foi dito no discurso. Por exemplo, que seja muito feliz, é isso que espero. Este em posição àquele quando se quer fazer referência a elementos já mencionados, este se refere ao mais próximo, aquele ao mais distante. Por exemplo, romance e suspense são gêneros que me agradam. Este me deixa ansioso, aquele sensível. O, a, os, as são pronomes demonstrativos quando se referem a aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo e isso. Por exemplo, recuso o que eles falam. Recuso aquilo que eles falam. Mesmo e próprio, pronomes demonstrativos designam um termo igual a outro que já ocorreu no discurso. Por exemplo, as reclamações ao síndico não se alteram, são sempre as mesmas. São usados como reforço dos pronomes pessoais. Por exemplo, ele mesmo passou a roupa. Ou como pronomes concordam com o nome a que se referem. Por exemplo, ela própria veio à reunião. Eles próprios vieram à reunião. Já em relação aos pronomes indefinidos, que são utilizados para fazer referência de forma vaga à terceira pessoa do discurso, temos os seguintes exemplos. Alguém pode explicar o que aconteceu? Todos ficaram felizes com a tua chegada. Qualquer um serve. Os pronomes indefinidos podem ser variáveis e invariáveis. Por exemplo, algum, alguns, alguma, algumas, alguém, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, ninguém, todo, todas, toda. Tudo, outro, outras, outra, outras, outrem, muito, muitas, muita, muitas, nada, pouco, poucas, pouca, poucas, cada, certo, certos, certa.
algo, vário, vários, vária, várias, tanto, tantos, tanta, tantas, quanto, quantos, quanta, quantas, qualquer e quaisquer. Além dos constantes que eu citei anteriormente, existem também locuções pronominais que têm o mesmo valor de pronomes indefinidos. Cada qual, cada um, quantos quer que, qualquer um, quem quer que, todo aquele que, seja qual for, seja quem for, entre outros. Dependendo da forma como são utilizados, os pronomes podem ser classificados como pronomes indefinidos substantivos ou pronomes indefinidos adjetivos. Bem, os indefinidos substantivos nós podemos entender com os seguintes exemplos. Que tal se alguém me ajudasse? Ele tem algo para você. Não quero nada dele. Ninguém pode me obrigar a fazer isso. Não responsabilize outrem pelo acontecido. Já os indefinidos adjetivos, nós temos o seguinte exemplo. Tem razão em certas coisas. Existem também os pronomes substantivos que podem ser utilizados com o valor de pronomes adjetivos ou o contrário. Tudo é pronome indefinido substantivo, mas tudo isso e tudo ou mais, por exemplo, assumem a forma de pronomes indefinidos adjetivo. Por exemplo, tudo isso parece um sonho. Algum, muito, outro, pouco, tanto, são pronomes adjetivos que podem ser usados como pronomes substantivos. Por exemplo, dava para o outro o que tinha.